Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Como vocês estão, né? Espero que estejam todos bem, se cuidando aí, principalmente, né? Lavando bem as mãos, usando álcool em gel, utilizando máscaras quando sair de casa, enfim, né? Vamos se cuidar, que é necessário, né? Pessoal, seguinte, estamos entrando agora no segundo bimestre, né? E qual é o tema, né, vamos dizer assim, dessas 3 primeiras semanas desse início de bimestre? Será a Primeira República Brasileira. Por quê, né? A Primeira República Brasileira? Porque nós vimos Primeira Guerra Mundial, né? Revolução Russa, e desse contexto, né, pós Primeira Guerra Mundial, a gente viu aí a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, né? E nesse contexto, a gente acabou vendo aí a primeira grande crise do capitalismo, né? Assim dizer, dentro do contexto dos Estados Unidos, ok? E tem então dentro desse processo, né, que se dá no período, né, que é conhecido como a década de 30, vamos dizer assim, o que estará acontecendo no Brasil, né? Já que na Rússia, né, a gente tem um movimento que muda o sistema, né, tanto o sistema econômico quanto o sistema político, né? Os Estados Unidos se fundamentam como um grande mercado, né, comercial, fundamentando aí o sistema capitalista, né? Já a Alemanha gera uma grande crise, entra, né, numa grande decadência aí econômica. E o Brasil? O que está acontecendo no Brasil? Então, dentro desse contexto, né, agora que eu já adianto, nós vamos estar entrando num período chamado aí da Primeira República, né, que vai ter uma influência, logicamente, né, dentro do requisito aí que age a República dentro de um contexto, né, iluminista, pensando mais na questão do liberalismo econômico, né. Só que aí a gente tem que pensar nossas raízes, né? Da onde, né? Qual que é o contexto, vamos dizer assim, que o Brasil estará por dentro, né? A gente vai estar saindo de qual processo? A gente vai estar saindo do processo de colonização, né? Por assim dizer, vamos saindo do processo da abolição. Então, praticamente, quando se termina a abolição no Brasil, né? Quando se termina o processo de abolição no Brasil, e aí realmente, né, se marca o marco histórico da fim da escravização, o que a gente vai ter? A gente vai ter o início, então, da Primeira República, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, o que vai ser essa Primeira República? Porque primeiro tem uma elite, né? Uma elite que sempre trabalhou pautada, né, no processo escravocrata. E aí, ao mesmo tempo, eu vou ter o quê? Negros libertos, né? E essa população negra liberta, ela vai adentrar nesse novo mercado, vamos dizer assim, liberal? Então é esse processo que a gente vai ver, né? Por que em vez de utilizar, por exemplo, mão de obras trabalhadoras negras, se optaram trazer imigrantes para cá, né? E aí a Primeira República, então, ela vai ser marcado, né? Eu já dou um adianto aqui, que a gente vai ver, será da política de branqueamento. E aí a gente vai entender, então, a mentalidade, por que essa política de branqueamento se dá, ok? Porém, para a gente entrar com esse processo da Primeira República e vocês entenderem a mentalidade, né, e o contexto político da época, é necessário que vocês entendam o processo de abolição. Então, devido a isso, eu vou voltar ao que vocês provavelmente viu no 8º ano, né, que vai ser utilizado do livro Ativa, tá? Porque no livro de vocês não vai ter esse tema. Então, a gente vai trabalhar o processo de abolição, né? E o que significou o processo de abolição após, né? Como vai ficar a situação desses negros libertos, né? Como que vai se dar o processo político, né? Para essa libertação. Lembrando que, sempre bom lembrar, que quando a gente fala do processo de abolição, a gente não pode esquecer que houve uma resistência negra,
né? Se hoje a gente tem uma afirmação em relação à cultura africana, né? Todos os cultos, né? Africanos relacionados às religiões de matrizes africanas, ao mesmo tempo os eventos culturais relacionados à música, como por exemplo o samba, o hip hop, né? Advém do quê? Advém de uma resistência, né? E essa resistência, ela vai nascer dentro dos quilombos, ok? Então é sempre bom gravar que não foi, né? Porque a princesa Isabel, né, olhou a situação e falou: ah, vamos libertar os escravos. Não, não houve isso, né? Foi porque teve uma pressão. Que pressão que é essa? Várias comunidades, né, formando quilombos. E quando a gente fala de formação de quilombos, eu tô falando do quê? Eu tô falando de fugas, né, de ocupações de terra. E aí, o que vai acontecer? Essas comunidades vai forçar a sociedade da elite, né? Fazer o quê? Gerar a liberação, ou seja, gerar a liberdade. E, ao mesmo tempo, por outro lado, você tinha a Inglaterra, né? Que a gente não pode esquecer do contexto da Inglaterra, que queria o quê? Que queria uma liberdade econômica, no sentido de liberdade econômica de mercados. E para a gente ter uma liberdade econômica de mercados, eu não posso ter mão de obra escrava. Eu tenho que ter o quê? Mão de obra assalariada, né? Ou seja, o trabalhador vendendo o quê? Sua força de trabalho, ok? Então, dentro desse contexto todo, que vai se dar aí o início, né? Vamos dizer assim, da formação da Primeira República no Brasil, ok? E aí depois a gente vai entrar em vários questionamentos, né? Ah, será que a gente pode dizer que foi uma Primeira República mesmo, né? O que vem de advento dessa Primeira República? Como que é a mentalidade da época? É uma mentalidade mais uma mentalidade mais, vamos dizer assim, com pensamento liberal ou com pensamento conservador? Ou uma mistura dos dois? Então a gente vai tá vendo aí, né? E a gente também vai ver algumas organizações também, principalmente organizações nas fábricas, né? Dos operários brasileiros, né? Assim como teve organizações nas fábricas, que vocês viram provavelmente o ano passado, dentro da Revolução Industrial, a gente também vai ver essa organização aqui no Brasil. Não só, porque a gente não pode esquecer nunca que o Brasil é um país agrário ainda, né? Na Primeira República é bem agrário. E vai estar começando a trabalhar o processo, né? Começar a se industrializar. Mas pensando nesse contexto agrário, vai ter também muita organização no campo, tá? Então a gente vai ver todo esse contexto, né? E aí se dá o nome, né? Que é a Primeira República, só que na realidade, conforme a gente foi estudando, a gente vai começar a entender que é uma oligarquia, né? E aí a gente vai compreender, aí vocês dentro desse processo de aprendizagem, vocês vão entender a diferença entre oligarquia, né, e república, ok? Pessoal, então, assim, o segundo bimestre é muita coisa aí, mas fiquem tranquilos, vai ter muito vídeo, vai ter muito vídeo aula. Hoje é só uma introdução do tema, ok? Não se esqueçam, a atividade é nesse livro aqui, tá bom? E boa semana de estudo a todos. Qualquer dúvida estou à disposição, ok? Um grande abraço e se cuidem, né? Só saem de casa aí se for necessário. Um grande abraço, tchau, tchau.